Você é chefe, você é gestor, seja próximo dos seus pares, dos outros gestores. Se é gerente, seja próximo dos outros gerentes. Se é coordenador, seja próximo. Se é diretor, seja próximo dos outros diretores, se tiver, né? Mais de um. É muito importante você estar perto de pares durante a sua liderança. Ah, para quê? Vocês são tudo de outra área, não tem nada a ver. Não é isso, porque a parte técnica não importa. Não importa mais. Quando você é gestor, entenda, a parte técnica vai ser a que menos importa. Por quê? Porque você chegou numa gestão, muito provavelmente pela sua parte técnica. Então já está mais que provado. Então, só se for assim, para provar minha parte técnica, não tem ainda, já provou, tá? Já ganhou o cargo de gestão, ganhou, né? Já conquistou o cargo de gestão, não precisa mais provar a parte técnica, já está óbvio que você foi um bom técnico para ter este cargo, então você entende da sua área. Então já não importa isso, não tem que provar nada para quem está em cima, né? Assim. Então isso aqui já cheque nisso, não precisa se preocupar. Em relação à manutenção do dia a dia, a manutenção técnica do dia a dia, você não deve se preocupar. A menos que tenha novidade de mercado, uma demanda específica, uma mudança, um projeto, tal. Se é cotidiano básico, você não deve se preocupar com a parte técnica da sua equipe. Se está se preocupando, sua equipe está mal treinada tecnicamente. Então, vou deixar a parte técnica para lá, tá? Porque não importa mesmo. Não importa. Uma coisa você já provou e a outra coisa a sua equipe faz. E arrisco dizer até que, arrisco não, porque é assim mesmo que é, o gestor não precisa saber a fundo a execução operacional de todas as tarefas da área dele para gerenciar. Não precisa, muito longe disso. Tem coisa muito específica ali que não precisa saber. Então, nessa fase de gestão, a parte técnica meio que já ficou para trás. Ela vai te servir agora para te colocar a par do mercado, né, para você buscar novidades, para você fazer um networking, benchmarking, se você precisar para alguma coisa. Ela vai te servir mais para isso. Mais para você ter. Quero discutir a minha parte técnica da minha área com um cara que sabe mais, para ele me dar umas ideias. Vai ser para expandir seu conhecimento para trazer algum benefício para sua equipe. Pessoal, não é só que seja pouco, mas assim, nesta fase de gestão, a parte técnica se torna menos, uma demanda menor, menos importante. A parte de gestão de pessoas se torna mais importante. A parte comportamental, o seu equilíbrio emocional se torna mais importante. Porque você chegou no ponto da carreira que você está sozinho. Sozinho, só tem 10, 15, 50 pessoas na equipe. Igual a você, só tem você. Você pode ter um ou outro analista, coordenador, que também é igual ele, só tem ele, fazer, né, o serviço, ok. Mas, com toda certeza, na sua área, igual você só tem você, porque as áreas têm só um chefe. Eu já vi com dois? Já. Mas ainda assim tinha uma hierarquia entre os dois. Tem só um que manda, que no caso agora é você, parabéns por chegar aqui. É privilégio, né, gente? Vamos combinar? É privilégio alguém ou alguém, né, da empresa confiarem na gente a ponto de falar, toma essa equipe, cuida dessas pessoas aí para mim. É legal. Só que é uma coisa muito solitária. Porque agora você decide algumas coisas sozinho, agora as pessoas às vezes ficam ali com a carinha. Fala o que a gente tem que fazer. E você que tem que pensar o que tem que fazer. Então você é um cara único ali, né? Na sua área, no seu meio. Por isso que eu falo. Se aproxima de gestores, dos seus pares. Você é gestor de RH? Fica amiga do financeiro. Você é gestor de vendas? Fica amiga do de marketing. E do financeiro, e do RH, e do TI. E de todo mundo, né? E do chefe da operação.
né, do core business da empresa. Fiquem próximos. Nunca vou falar, seja amigo, não, nem tem isso, não tem como. Se é para ser amigo, esse não é não. Mas sejam próximos, troquem informações, não precisa informações confidenciais, não é isso. Troquem percepções, porque vocês estão todos na mesma situação, cada um é único na sua área, cada um rege a sua área, lidera a sua área, sofre com coisas parecidas porque estão na mesma empresa, com a mesma cultura de empresa. Muitas vezes podem sofrer comportamentos parecidos da equipe. Muitas vezes vocês podem dividir o mesmo chefe, né? O imediato, vocês podem dividir o mesmo CEO, o mesmo diretor, o dono da empresa. E vocês terem percepções diferentes ou iguais sobre isso, sobre ele, sobre tudo que está acontecendo. Então, é muito importante essa troca, essa proximidade entre as gestões. Por todos esses motivos que eu estou falando, né, por ter até um apoio emocional, porque eles passam pelos mesmos problemas todos, vocês passam pelo mesmo, então, né, segura na mão de alguém que está ruim igual, que está bom igual, ou se está bom ele está ruim também, todo mundo segura a mão, troca essas visões, porque te ajuda, primeiro que eu acho que conforta, tá? Te dá esse equilíbrio emocional que a gestão demanda, te conforta um pouco. Saber que você não está sozinho, né, nessa escalada aí que você tá. Tem mais gente também sofrendo, mais ou menos que você, mas tem. E segundo, que operacionalmente, no dia a dia da empresa, né, não importa a área, em algum momento você vai, em algum momento ou em vários ou todo dia, você precisa de uma interação com a área desse outro gestor para poder trabalhar. Ou ele da sua. Então, quanto mais proximidade você tiver, e até uma certa cumplicidade, que é legal, se for possível, criar, mais te ajuda, né? Mais você consegue. Menos vai ter aquela coisa travada que eu já vi. Eu já vi empresas que são como feudos, as áreas são como feudos, todas fechadas nelas mesmas. Os gestores parece que competem um com o outro para ver, não é quem é melhor, mas para ver quem é pior. E para poder apontar para o diretor, olha só que droga que está aquela área. Né? Não, a competição não é nem para cima, saudável, para baixo. Um fica querendo ver o defeito do outro e não querendo fazer mais e melhor. Né? Terrível. E que não tinha comunicação externa. Então, as próprias pessoas dentro das áreas eram meio que proibidas pela cultura, não pelo que estava escrito em lugar nenhum, mas pelo costume, pela cultura de almoçar entre si. As áreas não podiam ter essa comunicação, o mínimo convívio, não falo nem amizade, não importa, mas mínimo convívio. E aí, na hora que uma área dependia da outra para alguma coisa, virava um inferno. Um inferno de chegar toda hora para mim, assim, não tem condições de trabalhar com essa pessoa. Ou entrava gente chorando de raiva, essa pessoa não quer me ajudar. Ou entrava o outro falando, eu vou pedir demissão hoje, porque não dá. Essa outra área não quer colaborar. E aí a gente ia ver, era uma coisa fomentada pelos gestores, sempre é, tá? Sempre é. E aí a gente tinha que então fazer esse movimento de junta os gestores, faz as pazes, ficam amiguinhos para as áreas poderem conversar para esse projeto sair, senão não vai sair. Então me dava muito mais trabalho. Então eu tinha de repente que ter várias ações assim, né, de gestão de pessoas, de gestão de RH, que aproximassem eles, porque a coisa era muito feudal. Era uma coisa que vinha da diretoria, a diretoria achava que cada área tinha que cuidar do seu e não tinha que ter mistura de nada, porque uma não tinha que saber o segredo da outra, que as áreas tinham muitos segredos e não era, sabe? E nisso eles conseguiram deixar uma empresa esquizofrênica,
repartida. Ninguém conversava. E quando precisava, porque fatalmente precisa, isso quando não todo dia, quando precisava de alguma coisa específica, que tinha que juntar todo mundo, específica que tinha que juntar todo mundo, mas várias áreas trabalhavam no cotidiano umas com as outras e tinham sempre esses conflitos, sempre grave. Sempre eu atrasei porque você não mandou. Não, eu não mandei porque você atrasou, porque você não me mandou primeiro. E não tinha conversa entre líderes, não vai ter entre funcionário, né? Mesmo que tenha uma coisa informal entre um e outro, às vezes tinha que ser escondido se um funcionário quisesse almoçar com o outro colega, sabe? Até assim, numa tentativa de se meu gestor não faz essa política entre áreas, eu vou tentar fazer porque eu preciso desenrolar isso aqui. Fulano, vamos almoçar comigo? Vamos, mas vamos lá, longe, que é para ninguém ver que a gente está almoçando junto. E às vezes conseguiam se entender, o negócio desenrolava, o gestor não sabia nem por que achava que ele ganhou a briga e o outro achava que foi ele que ganhou. Horrível, horrível. Então, é importante, né? E essas diretorias que fomentavam isso e achavam que isso era bom, não sabiam que estavam criando um completo caos lá dentro. Então, sempre tinha esse tipo de problema para a gente resolver. Então, eu falo, gestores, sejam próximos uns dos outros. Dá para ter apoio emocional, dá para ter uma certa cumplicidade, dependendo da personalidade, dá para ter um apoio. Tá todo mundo no mesmo barco, né, que é a empresa, e vocês estão no mesmo andar, que é a gestão, e vendo as coisas ali, né, meio que de cima para baixo, dá para ter outra visão, a visão que você tem da sua equipe, ele tem da dele, tal, vocês podem trocar, e além dessas trocas que eu acho que dá um equilíbrio emocional, assim, no trabalho, você se sentir que você tem com quem, né, trocar alguma coisa, também tem essa questão muito prática, que em algum momento, ou em vários, ou todo dia, você vai precisar de um contato com a área desse cara, e é bom vocês terem um bom relacionamento. E é bom que as áreas de vocês tenham um bom relacionamento e que a coisa consiga fluir. Então é essa mensagem de hoje, né, que é sobre isso, de você olhe pro lado, pro seu parzinho, às vezes ele tá lá, você não falou nada, ninguém teve meio coragem de falar nada, tocar em nenhum assunto. Vai almoçar com ele, conversa alguma coisa. Quando você vê, vocês têm muita coisa em comum. Até ideias, sabe? Sobre a empresa. Coisas que um dia vocês podem amadurecer, levar para o diretor, ou não, porque tem, né, tem diretor que não quer ouvir nada, mas ok. Pelo menos vocês trocam, tiram aqui, sabe? Desabafam com alguém, com todo cuidado, respeito, ética. Tá? Mas acho importante ter essa troca. Certo? Então, essa é a mensagem de hoje e obrigada por estar até aqui. Até a próxima.